Existe um pedaço de terra no meio do nada no estado de Utah, nos Estados Unidos, que é tão estranho que um bilionário gastou milhões para estudá-lo. Cientistas montaram laboratórios ali. Câmeras vigiam o lugar 24 horas por dia. E mesmo depois de quase 30 anos de investigação, ninguém consegue explicar o que acontece lá dentro. O nome dele é Skinwalker Ranch, e essa é possivelmente a história mais bizarra que você vai ouvir hoje. Mas deixe eu começar do começo, porque para entender o tamanho disso, você precisa imaginar uma coisa. Imagina que você realiza um sonho. Você compra um rancho enorme, quase 500 acres de terra, lá no interior, longe de tudo. Ar puro, silêncio, espaço para criar gado. Lugar perfeito para recomeçar a vida com sua família. Foi exatamente isso que a família Sherman fez em 1994. E foi aí que o pesadelo começou. Logo nas primeiras semanas, eles notaram coisas estranhas. Luzes no céu que não se comportavam como aviões, vozes vindas do nada, falando numa língua que ninguém reconhecia. E o gado deles, os animais começaram a aparecer mortos, mas não mortos de qualquer jeito. Eram mutilações cirúrgicas, órgãos removidos com precisão perfeita, cortes limpos como se fossem feitos a laser e quase nenhum sangue no chão, como se algo tivesse esvaziado o animal sem deixar rastro. Vaca após vaca, sempre do mesmo jeito. E tinha mais. A família relatou ter visto uma criatura parecida com um lobo gigante. Terry Sherman conta que atirou nela a queima-roupa várias vezes. A criatura simplesmente olhou para ele e foi embora, como se as balas não tivessem feito nada. Agora, antes de você pensar, é só uma família querendo atenção, presta atenção no que veio depois. Porque o nome desse lugar não é por acaso. Skinwalker, ou aquele que anda na pele, vem de uma antiga lenda do povo Navajo. Na tradição deles, o Skinwalker seria uma espécie de feiticeiro capaz de se transformar em qualquer animal. É um assunto tão sério e tão temido dentro da cultura Navajo que muitos evitam até pronunciar o nome em voz alta. E é aqui que está o detalhe arrepiante. Aquela região é cercada por essa lenda há gerações. Os povos nativos da área supostamente já evitavam aquela terra muito antes da família Sherman chegar, como se eles soubessem de alguma coisa. Depois de menos de 2 anos vivendo nesse terror, os Sherman fizeram a única coisa que conseguiam pensar em fazer. Eles fugiram, venderam o rancho e foram embora. E é aqui que a história deixa de ser um caso de família e entra para um nível completamente diferente. Porque quem comprou o rancho não foi um curioso qualquer, foi um bilionário. Robert Bigelow, um empresário obcecado por fenômenos inexplicáveis, comprou o Skinwalker Ranch em 1996 por $200 mil. E ele não comprou para morar, ele comprou para estudar. Bigelow criou um instituto de ciência, contratou pesquisadores de verdade com formação e montou uma operação para investigar cientificamente tudo o que acontecia ali. Por 20 anos, de 1996 a 2016, equipes monitoraram o rancho com equipamentos de ponta, câmeras, sensores, medidores de radiação. A ideia era simples: se tem alguma coisa acontecendo, a ciência vai capturar. E o que eles encontraram só deixou tudo mais confuso. Picos de radiação que apareciam do nada, em pontos específicos do terreno e sumiam sem explicação. Equipamentos eletrônicos que falhavam exatamente nos momentos mais críticos, como se algo não quisesse ser gravado. Pesquisadores que passavam mal, com doenças e ferimentos estranhos, depois de visitar certas áreas, e relato de luzes de objetos no céu e de vultos escuros que pareciam atravessar paredes. Pensa nisso por um segundo. Não estamos falando de adolescentes contando história em volta da fogueira.
Estamos falando de cientistas com dinheiro, equipamento e método. E mesmo assim, eles saíram de lá com mais perguntas do que respostas. Em 2020, o rancho ganhou um novo dono, Brandon Fugel, um empresário do ramo imobiliário. E foi ele quem decidiu abrir as portas até certo ponto para o público. Ele autorizou a gravação de um programa de televisão que documenta as investigações no rancho em tempo real. E é aqui que a coisa fica realmente difícil de descartar. Porque agora não é mais alguém contou, agora tem câmera ligada. E mesmo assim, episódio após episódio, coisas continuam acontecendo. Equipamentos pifando na hora errada, leituras impossíveis nos sensores, drones que param de funcionar no ar, pessoas passando mal sem causa aparente. Então, vamos abrir as possibilidades. E eu quero que você vá pensando qual faz mais sentido para você. Porque, como sempre, existe mais de uma explicação. E todas elas são desconfortáveis de um jeito diferente. Primeira teoria, a mais cética. É tudo encenação ou ilusão. Os críticos apontam que boa parte das histórias mais cabeludas vem de poucas pessoas e que um lugar isolado, com a fama que tem, atrai sugestão e exagero. Radiação tem fontes naturais, gado morre e é mexido por predadores. E um programa de televisão, convenhamos, precisa de audiência. É a explicação mais racional. Mas será que ela cobre tudo? Segunda teoria. É um fenômeno natural que a gente ainda não entende. Talvez aquela região tenha alguma característica geológica, magnética ou atmosférica rara que mexe com equipamentos, com a mente das pessoas e cria a sensação de que algo sobrenatural está acontecendo. Estranho, sim, mas dentro das leis da física que a gente um dia vai decifrar. Terceira teoria, a que arrepia. E se aquele lugar for, de alguma forma, uma porta? Os defensores dessa ideia acreditam que a Skin Rock Ranch seria um ponto onde a nossa realidade fica fina. Um lugar onde coisas de outro lugar, seja lá o que signifique, conseguem passar. Não é à toa que tanta gente de culturas tão diferentes e em épocas tão distantes sentiu que havia algo de errado com aquela terra. Eu não vou te dizer qual é a verdadeira. E tem um motivo para isso. Porque aqui está a parte mais perturbadora de toda essa história. Décadas de investigação, um bilionário, cientistas, equipamentos caríssimos, câmeras ligadas o tempo todo. E no fim de tudo, a resposta oficial continua sendo a mesma. A gente não sabe. E sinceramente, um lugar que resiste a tanto dinheiro, tanta ciência e tanta tecnologia, e mesmo assim continua sem explicação, isso é mais assustador do que qualquer monstro. Repara numa coisa. A lenda do Skinwalker é antiga. A família Sherman chegou nos anos 90. Os cientistas vieram depois. O programa de TV veio agora. Pessoas completamente diferentes, separadas por séculos, todas olhando para o mesmo pedaço de terra. E todas saindo com a mesma sensação de que ele tem algo que não deveria estar. Então eu te devolvo a pergunta. Se você comprasse esse rancho hoje e começasse a ver as luzes e a encontrar os animais e a sentir que está sendo observado, você ficaria para descobrir a verdade? Ou faria como os Sherman e simplesmente correria? Eu quero muito saber a sua teoria. Na sua opinião, o que está acontecendo na Skin Rock Ranch? Encenação, fenômeno natural ou alguma coisa que a gente ainda nem tem o nome para dar? Desce até os comentários e me conta.